Olá, povo de Deus, família abençoada por Nosso Senhor Jesus Cristo, e disto eu não tenho a menor dúvida de que é uma família abençoada. Dando sequência nos comentários do segundo módulo do livro de Atos, onde cada um apresenta aquilo que entendeu, e eu vou comentar com vocês um pouco daquilo que eu entendi do livro de Atos, do capítulo 9 até o capítulo 20. Para mim, o livro de Atos é onde o agir do Espírito Santo mais se manifesta na vida do ser humano. Ali se manifesta com batismo, com cura, com libertação. O agir de Deus no livro de Atos é muito forte, onde há várias conversões de pessoas que aceitam a Jesus Cristo como o Salvador. E eu queria falar o seguinte: se você tiver a oportunidade de ler o livro de Atos, faça, vai ser muito bom. Se você que está ouvindo esse vídeo for uma pessoa nova de idade, faça a tua experiência com Jesus em tua vida. Você vai ver que a prosperidade, a alegria, tudo que há de bom vai se manifestar em você. Desde prosperidade financeira, de prosperidade em saúde, de alegria, de paz de alma vai estar sobre a tua vida. E se você às vezes não é tão novo, tem uma idade um pouco mais avançada e não fez ainda uma experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus está dando a oportunidade para que você possa a glorificar e ter o refrigério na tua alma, a ter paz com esse homem do qual te dará a vida eterna e que você vai estar do lado dele mais para frente. Bom, eu agora vou passar a palavra para quem é de direito de outros comentários, e essa pessoa eu tenho muito orgulho de ter ele como meu irmão de sangue e também ter ele como meu irmão de Cristo. Ele é o primogênito dos filhos homens e eu sou o mais novo. Então, além dele ser meu irmão, tem uma pequena vírgula aí de pai. Querendo ou não, o irmão mais velho sempre ajuda a criar os mais novos. Agora, Marcos, é com você a palavra. Que o Espírito Santo te ilumine e te abençoe. E a você que está ouvindo esse vídeo, que você fique em paz e que a paz esteja com você. Faça uma experiência com Cristo e depois você verá como a tua vida será muito mais próspera, muito mais tranquila. Um grande abraço, até a próxima. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos, capítulo 10 ao 20. Obrigado, Valdeci, por passar para a minha leitura. Então vamos começar. Ao encontro de Cornélio, o apóstolo Pedro deixa claro que, como judeu, não é bom para ele estar ali, com pessoas gentis. O motivo do encontro e a visão celestiais que ele preveniu sobre aquele momento. Ao final, Pedro pergunta a Cornélio qual é a razão de ter sido chamado ao anfitrião. Ele conta o que ocorreu. E ao ouvir o relato de Cornélio, Pedro lhe anuncia Jesus Cristo tal como vinha fazendo em todas as ocasiões. No capítulo 11, é muito interessante notar como a igreja primitiva estava empenhada na evangelização do seu mundo conhecido. Rapidamente, mesmo em meio à perseguição, objeção, a palavra de Deus era semeada entre judeus e gentios. Porém, quando os gentios ouviam a mensagem, algo surpreendente aconteceu. Acolhimento e fé sem igual se viu entre eles. Isso foi espantoso na época. Isso nos ensina que não podemos rotular jamais quem vai ou não crer. Devemos sempre nutrir
expectativa de que o Espírito Santo convencerá mais e mais pessoas. O título da igreja foi fundamental. Eles ficaram ainda mais unidos e começaram a dar ofertas para ajudar outros irmãos ainda mais pobres, de forma que nenhum deles tivesse necessidade. No capítulo 12, nos casos de perseguição, é muito importante que façamos como o salmista: levanta os meus olhos para os montes e pergunta: aonde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu, a terra. Não podemos perder de vista o propósito e o socorro de Deus. O mais importante de tudo, estamos firmados nele, porque no fim ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ao se libertar pelo anjo, Pedro vai imediatamente à casa de Maria, mãe de João Marcos. E lá uma parte da igreja estava reunida, orando por ele. E ele mal puderam acreditar quando viram. O Herodes não tinha Deus, oprimia o povo sem ao menos compaixão. Isso fez com que o Senhor Deus enviasse um anjo para feri-lo com uma enfermidade mortal. No capítulo 13, precisamos estar constantemente aberto, atento à direção do Espírito Santo. Ele é poderoso para nos fazer viver um momento intenso em Deus. Ele é também agente que vivifica a obra de Deus. Sem ele não há fruto, com ele a vida, a abundância. De toda forma, mesmo com a imensa perseguição, a palavra de Deus se espalhava miraculosamente por toda a região. No capítulo 14, a grande lição que fica de todas as dificuldades enfrentada em Antioquia foi que é necessário que pensamos que muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O capítulo 15, não importa o que o espiritual nós somos, algumas das nossas decisões serão retratos da nossa humanidade, nada mais. Por isso precisamos suplicar a Deus misericórdia, força para que não caímos em tentação. No capítulo 16, uma das principais características de um cristão saudável é estar atento à direção do Espírito Santo. Isso é algo que Paulo não dispensava. Durante a noite ele teve uma visão que direcionava a pregar o Evangelho na Macedônia, independente de que lá esperava. E foi um grande milagre, um grande testemunho. No capítulo 17, chegamos em Tessalônica. Paulo prontamente procurou uma sinagoga judaica e ali ele começava a testemunhar acerca de Jesus. Em consequência das manifestações do poder do Espírito Santo, alguns dos ouvintes creram, sendo judeu e grego. É fascinante ver o empenho de Paulo na pregação do Evangelho, a sua característica, a sua criatividade, a forma como ele utilizava todos os elementos que estavam ao seu alcance para comunicar a profundidade da verdade de Deus. Quando o outro nem teme de ressurreição de Jesus, os gregos pediram um tempo e disseram que sobre esse assunto gostaria de ouvir depois. Ao final, algumas das pessoas importantes creram na mensagem. No capítulo 18, ao sair de Atenas, Paulo foi a Corinto e ali ele encontrou dois excelentes imperadores, Aquila e Priscila, e ali
Como sempre, ele foi à sinagoga e anunciava aos judeus sobre o que era Cristo. Após mais um episódio da rejeição, Paulo decidiu não mais pregar o evangelho aos judeus. Após a sua decisão, Paulo teve uma visão. Nela o Senhor Jesus lhe exalta a permanência sendo uma testemunha, porque há muitas pessoas precisando ouvir a mensagem. No capítulo 19, em Efésios, Paulo encontra um grupo de discípulos que havia recebido o Evangelho. Quando Paulo lhe pergunta sobre o Espírito Santo, eles não sabem quem era. Então o apóstolo orou e eles receberam o Espírito. Após isso, começaram a falar muitas línguas e profetizar. Enquanto Paulo pregava o Evangelho, Deus, através dele, fazia coisas extraordinárias, de tal maneira que acessórios de uso pessoal, como lençol e aventais, era levada até outras pessoas e elas eram curadas. A palavra de Deus se espalha de maneira cada vez mais maravilhosa pela cidade por onde Paulo passava. No capítulo 20, durante um período de ensinamento e discurso de Paulo, entrou a noite dentro e todos os lugares da casa estavam ocupados, inclusive a janela. E delas estava um jovem. Enquanto Paulo pregava, ele acabou caindo do alto da janela e foi dado como morto. Por intermédio da pregação, e Paulo interrompeu a pregação e foi até lá, orou e ele ressuscitou. Quando chegaram, os apóstolos se reuniu com ele, os seus discípulos se dividiu em falar sobre os seus comportamentos entre eles durante o tempo em que ele anunciava o Evangelho e qual deveria ser o comportamento dele. Após as recomendações, os apóstolos Paulo despediu-se dele e partiu para Jerusalém. Agostinho, agora é com você a continuação. Boa noite, povo de Deus, que a graça, a paz, o amor e a misericórdia de Deus esteja com cada um dessa família abençoada por Jesus Cristo. Amém? Marcos, obrigado pelo seu comentário, pelas suas palavras, que o Espírito Santo possa cada vez mais te iluminar para que você possa trazer a palavra de Deus para nós. Meu muito obrigado. E eu quero fazer 15 comentários sobre a leitura dos últimos capítulos, mas eu vou dividi-lo em 2 blocos. Primeiro ponto: aquele que teme a Deus, ele procura conhecer a palavra de Deus junto com outras pessoas. Cornélio, quando estava orando, um anjo fala para buscar Pedro, para anunciar o Evangelho. Ele convida parentes e vizinhos. Quando Pedro chega, Cornélio recebe e prostra em seus pés e adora. Mas Pedro diz: levanta-te, que eu também sou homem. Aqui aprendemos que devemos adorar somente a Deus, porque só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e toda adoração. Segundo, quando Pedro teve a visão do grande lençol com todos os tipos de animais, a voz diz: levanta-te, mata e coma. Ele questiona que nunca colocou coisa comum e imunda na boca. Mas a voz diz: o que Deus purificou não é imundo, mata e come. Aqui aprendemos que podemos comer de tudo, se orarmos a Deus pedindo que Ele purifique. Pedro vai à casa de um gentio, eleva a palavra de Deus e as pessoas que estavam ouvindo recebem o Espírito Santo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Terceiro, a palavra de Deus não agrada a todos, porque ela é a verdade. Herodes manda matar Tiago e prende Pedro, mas a igreja estava em oração intercedendo por Pedro, e a oração tem poder. Deus envia um anjo para soltar
e isso causa um grande alvoroço entre os soldados. Quarto, temos que ter cuidado com as pessoas que não acreditam em Deus, porque elas procuram desviar as outras do caminho do Senhor. Isso nós vemos em um certo mágico chamado Elimás, e Paulo repreende-o por isso. Quinto, os cristãos espalharam o evangelho em várias cidades, até chegar ao confim da terra, estabelecendo comunidades estratégicas em áreas urbanas, tais como em Antioquia. Os gentios pedem para Paulo e Bernabé que no próximo sábado eles continuem ensinando a palavra de Deus. E os gentios, ouvindo, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E todos que ouviram estavam ordenados para a vida eterna. Sexto, em Listra, Paulo cura um homem aleijado e o povo quer adorá-lo, mas ele fala que é homem como eles. Aqui vemos mais uma vez que a adoração é somente a Deus. E até hoje pessoas procuram adorar outras, tanto vivas como os mortas. E isso não é de agrado a Deus. Sétimo, o verdadeiro discípulo não importa o risco que corre de anunciar o evangelho. Paulo continua ensinando a palavra de Deus mesmo depois de ser apedrejado. Tiago fala para os gentios que abstenham das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Isso também é para nós, porque somos gentios. Dando continuidade com o segundo bloco do meu comentário. Nono ponto. Também pode haver desavença entre o povo de Deus. E o que aconteceu entre Paulo e Bernabé? Em um momento não entraram em acordo. Houve separação entre eles, mas o mais importante é que eles não deixaram de anunciar a palavra de Deus. Décimo, Paulo e Silas em Filipe, estando indo para o lugar de oração, saiu ao encontro deles uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual dava lucro aos seus senhores, mas por muitos dias repetia que Paulo e os outros são servos do Deus Altíssimo e que anunciava o caminho da salvação. Paulo, já indignado, voltando para ela, disse: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. Na mesma hora o espírito imundo saiu. Mas isso custou muito para eles. Os senhores daquela jovem, agarrando Paulo e Silas, mandaram açoitá-los e prendê-los. Mas em tudo há um propósito de Deus na vida das pessoas. Era para que o carcereiro e sua família conhecessem a palavra de Deus e fossem salvos. 11º, um ato importante que eu vejo é quando Paulo prega em Bereia, os bereanos confirmam na palavra de Deus se o que os discípulos estavam ensinando estava correto e estava na palavra. E isso é muito importante até hoje. Não podemos somente ouvir o que o homem diz, mas sim a verdade que está na palavra de Deus. Se estiver correto, nós prossigamos e obedecemos. 12º, Paulo, orientado pelo Espírito Santo, usou da sabedoria, dizendo aos atenienses que cultuava vários deuses, até mesmo um Deus desconhecido. Paulo fala o que ele ensina é no nome desse Deus desconhecido. E muitos que ouviram creram na palavra de Deus. 13º, aquele que fala da palavra de Deus tem a mesma proteção que Deus falou para Paulo. Não temas, fala e não te cala. Eu sou contigo, ninguém te lançará a mão para lhe fazer mal algum. 14º, se a pessoa não tem uma vida consagrada a Jesus, não deve querer expulsar demônio, porque o espírito imundo sabe se você tem uma vida consagrada ou não. Por isso, o espírito imundo pode lhe fazer algo de mal. 15º, quero terminar o meu comentário dizendo que temos de ter a mesma convicção de Paulo, dizendo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém.
Que todos fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.